das transgressões disciplinares de natureza média parte 2. Você acompanha agora a leitura literal do bloco temático correspondente a este episódio da Instrução Conjunta de Corregedorias número 01 de 2014. Páginas 18 a 21 do documento base. A conduta pode também configurar crimes militares previstos nos artigos 214, calúnia, 215, difamação, 216, injúria, ou 343, denunciação caluniosa, do CPM, ou ainda constituir transgressão disciplinar residual. Parágrafo 10x. Danificar ou inutilizar, por uso indevido, negligência, imprudência ou imperícia, bem da administração pública de que tenha posse, ou seja, detentor. O significado de bem abrange todas as coisas corpóreas ou incorpóreas, suscetíveis de valor econômico. Danificar compreende a conduta de destruir, deteriorar ou fazer desaparecer algum bem, ao passo que inutilizar significa tornar imprestável ou inservível. Configura a presente transgressão qualquer espécie de danificação ou inutilização, mesmo que esta se dê por culpa, negligência, imprudência ou imperícia, do militar, uma vez que este possui o dever de bem cuidar e administrar os bens públicos. Para fins do cometimento dessa transgressão, o bem da administração pública ora referido deve ser entendido como sendo não somente aquele pertencente ao patrimônio da administração, mas também aquele que esteja sob sua posse, guarda ou detenção, a exemplo da frota terceirizada de viaturas. A conduta pode também configurar crimes militares previstos no capítulo 7 do título 5º do CPM, do dano, ou ainda constituir transgressão disciplinar residual. Parágrafo 11. X. Deixar de observar preceito legal referente a tratamento, sinais de respeito e honras militares, definidos em normas específicas. Tal transgressão se refere essencialmente às normas alusivas à inobservância de regras de tratamento, à necessidade de se referir a um superior por senhor, a uma autoridade, por Vossa Excelência, dependendo do caso, sinais de respeito e honras militares, continência individual, continência à bandeira, ao hino nacional e outros. As normas específicas a que faz alusão o presente inciso podem ser previstas em quaisquer documentos normativos, mormente o regulamento de continências, sem prejuízo para os memorandos, avisos, resoluções e os demais documentos previstos em normas próprias das IMI, que disciplinem ou que venham a disciplinar a matéria. Trata-se de norma transgressional em branco, cuja aplicação requer um complemento, ou seja, a indicação da norma específica inobservada pelo militar, que deverá vir expressa na notificação para apresentação de defesa prévia e, ou no termo de abertura de vista. Parágrafo 12. 12. Contribuir para a desarmonia entre os integrantes das respectivas IMS, por meio da divulgação de notícia, comentário ou comunicação infundados. O presente preceito visa tutelar a camaradagem e o espírito de cooperação previstos no artigo 9º, inciso 7º, do CEDM. Para a configuração de tal transgressão, basta que a divulgação de notícia, comentário ou comunicação infundados se revistam de potencial ofensivo à harmonia entre os militares. A conduta pode também configurar crimes militares previstos no artigo 214, calúnia, ou 343, denunciação caluniosa, do CPM, ou ainda constituir transgressão disciplinar residual. Parágrafo 13. 13. Manter indevidamente em seu poder bem de terceiro ou da fazenda pública. A expressão bem se refere a qualquer material da administração pública ou de terceiro, seja ele militar ou civil. Tal transgressão se caracteriza pela posse ilegítima, mesmo que temporária, de qualquer bem público ou particular. Como exemplo, citam-se os casos em que o militar, não estando devidamente autorizado pelo comando, permanece, por conta própria, com equipamento público, TV, DVD, computador ou qualquer outro, ou que mantenha consigo um objeto de terceiro apreendido em uma operação, mesmo que não venha a utilizá-lo. Para fins do cometimento da presente transgressão, o bem da administração pública ora referido, deve ser entendido como sendo não somente aqueles pertencentes ao patrimônio da administração, mas também aqueles que estejam sob sua posse, guarda ou detenção. A conduta pode também configurar crimes militares previstos nos artigos 241, furto de uso, 248, apropriação indébita, 249, apropriação de coisa havida acidentalmente ou achada, ou 303, peculato, do CPM, ou ainda constituir transgressão disciplinar residual. Parágrafo 14. 14. Maltratar ou não ter o devido cuidado com os bens semoventes das IM. A presente transgressão se refere especificamente à falta de cuidado com os animais equinos e cães empregados na instituição, em apoio às atividades policiais e de bombeiros de natureza militar. A conduta pode também configurar crime ambiental previsto no artigo 32 da Lei 9.605/98 ou, resultando morte ao animal, crimes previstos no capítulo 7 do título 5º do CPM, do dano, ou ainda constituir transgressão disciplinar residual. Parágrafo 15. 15. Deixar de observar prazos regulamentares. A presente transgressão cuida do dever de presteza e pontualidade na conclusão e no desenvolvimento de atividades, mormente na elaboração de processos e procedimentos administrativos, de natureza disciplinar ou não,
como por exemplo, a conclusão de uma sindicância ou de um IPM. Não se confunde, todavia, com o retardamento imotivado do cumprimento de uma ordem legal, como por exemplo, a tardia entrega de um relatório, boletim de ocorrências ou ainda um estudo recomendado pelo comandante ou chefe, cujos prazos não são regulamentados. Nesses casos, ocorre a violação do inciso V do artigo 15 do CEDM e não a do tipo em comento. Amolda-se também a presente transgressão, a conduta do militar que deixa de entregar os autos à administração militar ou ao encarregado, após o término do prazo legal. Trata-se de transgressão disciplinar permanente, ou seja, aquela que se renova a cada dia em que o documento está em atraso na posse do militar, sem que haja sua devolução. Nesses termos, a data da devolução será considerada a data da falta, para fins do cômputo do prazo da prescrição da pretensão punitiva. A conduta pode também configurar crime militar previsto nos artigos 196, descumprimento da missão, 319, prevaricação ou 324 do CPM, inobservância de lei, regulamento ou instrução, ou constituir transgressão disciplinar residual. Parágrafo 16. 16. Comparecer fardado a manifestação ou reunião de caráter político partidário, exceto a serviço, a transgressão se refere ao dever de isenção e imparcialidade a que os integrantes das IM devem observar. Esse tipo deriva da Lei Estadual N. 5.301/69, que contém o Estatuto dos Militares Estaduais de Minas Gerais, EMEN, mormente os artigos 23 e 30. Caso algum militar, não estando de serviço, compareça fardado a reuniões político-partidárias, pode denotar o entendimento de que a Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiros Militar está apoiando ou defendendo as ideias de determinado partido ou ideologia política, o que caracterizaria a transgressão disciplinar mencionada no referido tipo. Parágrafo 17. 17. Recusar-se a identificar-se quando justificadamente solicitado. Ressalta-se que a exigência de identificação deve ser justificada por pessoa legalmente investida de cargo ou função pública, sempre em razão desta, podendo partir de um integrante das Forças Armadas, Poder Judiciário, Polícia Civil, Federal, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar ou outro órgão público qualquer. Nos casos em que o militar recusar a se identificar à autoridade civil, quando legalmente solicitado, a conduta poderá configurar, também, a contravenção penal prevista no artigo 68 do Decreto-Lei N. 3.688/41. Em se tratando de autoridade militar, a conduta pode também configurar crimes militares previstos no artigo 163, recusa de obediência, ou 301, desobediência, do CPM ou ainda constituir transgressão disciplinar residual. Parágrafo 18. 18. Não portar etiqueta de identificação quando em serviço, salvo se previamente autorizado, em operações policiais específicas. A norma tutela o dever de lisura e transparência das ações a que devem os militares seguir, como, por exemplo, a garantia constitucional de todo preso ter direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, artigo 5º, Liu, CR 88. A etiqueta de identificação deve estar no seu devido lugar, conforme normas específicas de apresentação pessoal, ou seja, propiciando a boa visibilidade e a consequente identificação do militar, quando em serviço. Guardar, por exemplo, a etiqueta de identificação dentro do bolso configura a presente transgressão. Somente em operações específicas, e mediante expressa autorização, estará o militar autorizado a não portar etiqueta de identificação. Não estando o militar em serviço, configura-se a transgressão capitulada no inciso 2º do artigo 15 do CEDM. Parágrafo 19. 19. Participar, o militar da ativa, de firma comercial ou de empresa industrial de qualquer natureza, ou nelas exercer função ou emprego remunerado, com fulcro no artigo 42c/C ou artigo 142, parágrafo 3º, x. Da Confira 88, os integrantes das polícias militares e corpos de bombeiros militares são militares dos estados, sendo que lei disporá sobre as situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades. Assim, o artigo 15 do EME impõe que a qualquer hora do dia ou da noite, na sede da unidade ou onde o serviço o exigir, o militar do estado deve estar pronto para cumprir a sua missão. Nesse mister, dispõe o artigo 22 do EMEN e o artigo 8º da Lei N. 14.130.2001 as seguintes regras. EMEN, artigo 22. Aos militares da ativa é vedado fazer parte de firmas comerciais, de empresas industriais de qualquer natureza ou nelas exercer função ou emprego remunerado. Parágrafo 2º. Os militares da ativa podem exercer, diretamente, a gestão de seus bens desde que não infrinjam o disposto no presente artigo. Parágrafo 3º. No intuito de desenvolver a prática profissional e elevar o nível cultural dos elementos da corporação, é permitido, no meio civil, aos militares titulados, o exercício do magistério ou de atividades técnico-profissionais, atendidas as restrições previstas em lei própria. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos da sequência.